amigos, meu nome é Eliane, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa para mais uma exposição doutrinária. Os nossos estudos desse mês têm como referência a Revista Espírita de 1858, intitulada Um Tesouro Incalculável. O nosso tema de hoje é reconhecimento da existência dos espíritos e de suas manifestações. Quem vai falar para nós hoje é Larissa Chaves, da Sociedade Espírita Fraternidade da SEF, para que a gente possa harmonizar, para dar início aos trabalhos. Nós escolhemos uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo 67, de título Os Vivos do Além. E eis que estavam falando com ele dois varões que eram Moisés e Elias. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 30. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados, que os procederam na jornada do mais além. Entretanto, nessa passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no labor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato declarando-se, por exemplo, que se tratava de visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Vamos orar nesse momento. Queridos irmãos, vamos embalados por essas palavras encorajadoras, orientadoras dessa página bendita, elevar os nossos pensamentos ao Pai e agradecer. Agradecer porque nos enviou o nosso Mestre Jesus para que possamos ter todos os esclarecimentos dos quais necessitávamos. Esse Mestre bendito que nos mostrou o caminho da vida, que nos ensinou que a morte é só uma passagem para a nossa pátria espiritual, o nosso lugar, a nossa vida, onde possamos nos entender, evoluir, aprender, fazermos nossas reflexões. O Mestre nos mostrou que a morte é apenas um despojo do nosso corpo físico, que o nosso espírito é imortal e permanece vivo na pátria espiritual. Através desse conhecimento, Mestre, Pai amado, muitas portas se abrem para o nosso viver, para a nossa compreensão. Agradecemos profundamente por essa verdade a nós revelada e que nós, com fé, harmonia, coragem, possamos cumprir aqui na Terra todas as missões, todas as ações, tudo que a nós foi prometido e planejado, para que quando retornarmos à nossa pátria espiritual, sejamos agraciados com nossas obras.
espiritualidade amiga da Casa da Irmã Rosa que nos intui nesse momento. Pedimos que derrame suas vibrações de amor em nossa companheira que fala uso da palavra e que, através dos seus esclarecimentos, possamos seguir confiantes e possamos sempre ter a luz do Cristo a nos iluminar e nos manter como um norte seguro. Pai amado, nesse momento, com muita humildade, te agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Vamos ouvir agora, com carinho, com atenção, a nossa irmã Larissa. Olá, queridos amigos do Centro Espírita Irmã Rosa. Estamos aqui mais uma vez para estudar, refletir juntos. E hoje eu estou imensamente feliz com o trabalho que foi reservado para o nosso estudo de hoje, que é a Revista Espírita de Allan Kardec. E nós estamos aqui com a Revista Espírita de 1858, que é o primeiro ano de publicação dos artigos que mensalmente, a partir de janeiro de 1858, Kardec começou a publicar na Revista Espírita. Eu fico muito feliz porque, apesar de ser uma extensa publicação, nós percebemos que ainda hoje no movimento espírita é um interesse ainda muito tímido do acesso, do estudo a esse material que traz informações tão interessantes. Inclusive, eu aproveito a oportunidade para compartilhar com vocês que desde o ano de 2017, desde abril de 2017, junto com outros amigos, nós começamos um canal chamado Inspiração Espírita, exatamente com esse objetivo de estudar a Revista Espírita. Nós já temos lá algumas playlists nesse canal com o estudo da Revista Espírita, alguns dos artigos de 1858, alguns artigos de 1859 e agora estamos em 1860. Então, quem desejar também acompanhar esse trabalho, fique à vontade. E hoje nós vamos estudar um artigo que está aqui também em janeiro, chamado Reconhecimento da Existência dos Espíritos e de Suas Manifestações. É interessante observar o objetivo de Allan Kardec ao iniciar, ele que já tinha tanta coisa para fazer, já tinha tantas atividades, qual que era esse objetivo central? Por que ele foi lá? Inclusive foi perguntar aos espíritos. Existe um artigo, na verdade não é um artigo, né? Uma mensagem psicográfica no livro Obras Póstumas, quando ele começa a perceber a quantidade de cartas, de correspondências, depois da publicação de O Livro dos Espíritos, que ele começa a receber com dúvidas, com notícias, informações do movimento espírita nascente. E então ele consulta a espiritualidade sobre aquela ideia, aquele desejo que ele nutria de ter um periódico espírita, um jornal espírita, já que ele percebia que já existia na América alguns jornais e algumas revistas com esse objetivo, com esse cunho, mas que na Europa isso ainda estava assim, muito tímido e o berço da doutrina espírita era exatamente a França. Então ele via a importância desse meio de comunicação numa época em que nós não tínhamos os recursos tecnológicos que temos hoje. Ele encontrou exatamente uma possibilidade de divulgação, de estreitar os laços, de dirimir as dúvidas, alcançando mais pessoas, porque às vezes, imagino eu, que uma dúvida que alguém tinha e que mandava ali numa carta podia se repetir em outras cartas. E ao escrever um artigo ou publicar uma psicografia advinda da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele alcançava um grupo muito maior, conseguia falar dos embates, das polêmicas, das diatribes, que são títulos de artigos que vocês irão estudar futuramente na Revista Espírita. Então, olha que interessante esse campo de trabalho, esse campo de conexão, assim como Paulo, a gente sabe lá,
pelo livro Paulo e Estevão, houve um momento em que ele tinha tantas e tantas e tantas demandas, aquelas demandas da presença dele, do envio de emissários naqueles grupos, naquelas pequenas igrejas, as comunidades nascentes do cristianismo primitivo, que tinham ali em Paulo aquela âncora firme, aquele orientador. E então as pessoas o tempo inteiro estavam buscando, mas ele era apenas um e precisava caminhar longas distâncias para atender. Às vezes, inclusive, Lucas dizia: Paulo, pega o barco. E ele: não, eu vou caminhando, eu quero ir tendo contato com cada grupo do caminho. Então, em determinado momento, ele escuta a voz do próprio Jesus, dizendo que ele não se afadigasse, não se angustiasse com aqueles serviços, com aquelas atividades todas que tinha a realizar, mas que existiriam outras formas, recursos do Espírito, que faculdades do Espírito, dons do Espírito, e que ele poderia atender a todos, sem necessidade da sua presença física, de estar realmente deslocando-se o tempo inteiro para cada uma daquelas localidades. E então Jesus avisa que a partir daquele momento a tarefa ganharia uma outra roupagem e que através das cartas, das missivas, das epístolas paulinas, que eram o desejo, o envio das orientações do próprio Cristo, que utilizava-se do canal de Estevão para que Paulo pudesse aurir aquela inspiração. Então, aquele mesmo Estevão que havia sido martirizado era agora o Espírito que ainda mais diretamente, mais ostensivamente, estaria ali próximo a Paulo, quando ele teria aquelas inspirações advindas do próprio Cristo para orientar aquelas comunidades. Então, o que nós hoje temos aqui, hoje não, né? Já há algum tempo, temos aqui através das revistas espíritas, é uma espécie de atualização num outro contexto, mas também com esse objetivo de alcançar um grupo maior, de estreitar os laços, de que um grupo soubesse o que acontecia no outro, tivesse notícias, que os grupos não ficassem ilhados, que conseguissem enxergar o todo, a comunidade, o corpo cristão, como também diria em algum momento, através das cartas, o próprio Paulo. Então, tudo isso para dizer, antes mesmo do nosso estudo desse artigo especificamente de hoje, para reforçar a importância desse estudo. É muito interessante quando a gente observa o produto final, mas cada etapa, cada ano, cada momento de pesquisa, de experimentação dos textos, tudo isso é importante para o produto final. Então, é claro que nós poderemos ter acesso ao corpo doutrinário do Espiritismo através das obras básicas, mas nós não saberemos das lutas enfrentadas, dos embates vivenciados, das superações, do processo. Estudar a revista espírita é ter acesso ao processo. E é muito importante ter acesso ao processo das coisas, porque quando a gente não olha para trás para entender a história, como chegamos aqui, temos grandes chances de repetir os equívocos de ontem, de não aprender com a experiência de quem veio antes. Nosso agradecimento, então, desde já, ao querido Allan Kardec, porque sem nenhum tipo de patrocínio, sem nenhum tipo de auxílio monetário, em janeiro de 1858, ele não tinha nenhum assinante que garantisse a sustentabilidade da revista e ainda assim, com esforços próprios, ele começou esse trabalho, que se estendeu até março, no caso abril, porque em março ele desencarna, mas a edição de abril de 1869 já estava pronta para ser publicada. E esse artigo de hoje é muito interessante. Eu fiquei, inclusive, impressionada com esse artigo, porque é o seguinte, Kardec ele vai utilizar praticamente o artigo todo, é um artigo que já havia sido publicado em outra revista, e ele vai trazer aqui para a Revista Espírita, porque foi publicado um artigo num jornal eclesiástico de Roma, chamado La Civiltà Cattolica.
um dos principais jornais eclesiásticos de Roma. E Kardec traz esse artigo porque ele fica impressionado. Como que diante de tantas polêmicas, de tantos embates que ele vivenciava e que ele vivenciou especialmente a partir da publicação de O Livro dos Espíritos em abril de 1857, muitos ataques, muitas ofensas. E então ele encontra, olha só, um artigo num importante jornal católico que vai falar da existência de espíritos assim claramente, abertamente. Eu fico imaginando o choque de Kardec ao ler isso, que ele fala, eu vou ter que publicar isso na Revista Espírita. As pessoas precisam ter notícias de que existem sim católicos que acreditam, que creem ou que sabem da existência dos espíritos. E ele vai dizer, todo o raciocínio que é aqui depreendido, e nós vamos ler apenas alguns trechos, mas quem tiver oportunidade, é um texto muito consistente, que vale a pena ler por completo, ele vai dizer, olha, eu não mudaria nada desse artigo. O único pontozinho de divergência é que no final, o artigo católico desse jornal, ele coloca em dúvida, porque mesmo para esses católicos que tinham uma visão da existência dos espíritos, eles colocavam em dúvida se poderiam ser espíritos bons. Então ele vai trazer assim, eu vou ler no final essa parte, ele vai colocar assim uma interrogação. Se são espíritos bons, eu já não sei, mas que há espíritos, isso há. Que há algo para além da matéria, que há imortalidade, isso há. Agora, que quem levanta a mesa, faz mesa girar, todos aqueles fenômenos em voga que eram noticiados naquela época, isso nesse artigo nós veremos claramente a afirmação da existência com o nome espíritos e dos intermediários com o nome médiuns. Então eu vou ler alguns trechos aqui desse artigo que foi publicado nesse importante jornal eclesiástico de Roma e que Kardec vai aqui publicar na Revista Espírita. Eis o artigo. Eu vou pular algumas partes porque é bastante longo e o tempo que nós temos aqui não daria para ler tudo, mas espero que dê para acompanhar o principal, assim, o cerne do raciocínio. Ele dirá assim: a fraude, a mentira, o exagero, as alucinações, sem dúvida, devem ter grande parte nos referidos fatos. Que referidos fatos são esses? Nós estamos aqui num contexto em que as pessoas se reuniam para ver mesas girarem, para ver os fenômenos mediúnicos acontecerem. E é claro que o próprio Allan Kardec resistiu, inclusive, a frequentar essas reuniões no início, quando recebeu esse convite de vários amigos, porque ele sabia que ali havia muita fraude, que ali havia muito embuste, que havia muita mistificação, pessoas se aproveitando para cobrar, para fazer espetáculos. O próprio Allan Kardec, quando havia sido contador de uma casa de espetáculos, presenciou as falcatruas. Então, isso que está sendo dito aqui no início desse artigo católico corrobora com o que o próprio Allan Kardec não cansou de ver e de relatar, que não é o fato de presenciar um evento mediúnico que nos dá, inclusive, a certeza de que seja um fenômeno mediúnico. Pode ser enganação, como pode ser, às vezes, um fenômeno anímico. O próprio médium pode não se dar conta, e aqui não no caso de reuniões de materializações ou de fenômenos de efeitos físicos, mas no caso de psicografias, de psicofonias. Allan Kardec vai depois desenvolver esses aspectos em O Livro dos Médiuns, nos dizendo que a mediunidade, a gente precisa analisar vários dos aspectos. Não é tão simples, eu estou vendo alguma coisa acontecer, com certeza é mediunidade. Nem sempre. E o artigo começa falando isso, que sim, que a fraude, a mentira, o exagero, as alucinações, certo que sem dúvida uma parcela dos fenômenos estão nesse grupo. Não é 100% de fenômeno puro, verdadeiro, verídico. Mas, feito o desconto, resta ainda um volume tal
que para negar a realidade seria preciso recusar toda a fé na autoridade dos sentidos e no testemunho humano. Olha que interessante. E aí, gente, esse artigo dessa revista católica eu achei tão interessante porque ele usa vários raciocínios e vários argumentos que casam tão perfeitamente, que convergem com a lógica que Allan Kardec utiliza para desencadear, para associar as diferentes comunicações, os diferentes pensamentos advindos da espiritualidade, que eu falo, meu Deus, essa pessoa que escreveu isso daqui era espírita e não sabia. Vocês vão perceber esse desenrolado raciocínio. E tanto que, inclusive, quando ele vai falar de que, assim, uma parcela, você dá um desconto, que é falcatrua, que é mentira, que não é fenômeno de nada. É gente querendo enganar, certo? Aí ele vai dizer, também tem uma parte que a gente pode tentar explicar pelo magnetismo. Até isso, Allan Kardec estudou por décadas o magnetismo. E a primeira hipótese dele, que está lá bem explicada na introdução de O Livro dos Espíritos, era exatamente que ele pudesse explicar aqueles acontecimentos pelo magnetismo. Que aquelas pessoas que estavam ali em volta da mesa que estavam depreendendo de si um fluido magnético, um fluido elétrico, que era capaz de movimentar a mesa, de levantar a mesa. Só que depois ele vai perceber que não bastava o movimento, que as mesas respondiam perguntas. E que, ora, se elas podiam responder perguntas, às vezes de natureza complexa, e quando esses fenômenos vão saindo puramente dos fenômenos mecânicos para fenômenos inteligentes, quando entra em cena aquela cesta que estava ali presa, para que as pessoas conseguissem escrever naquele fenômeno, a forma antiga, digamos assim, da psicografia, depois aqui a gente vai direto para o lápis, né? Direto para o meio direto de escrita, já a mão do médium segurando o lápis, Kardec vai falar, como que essas crianças, como que essas duas irmãs, Baudin, que não têm nenhum tipo de informação sobre filosofia, sobre parapsicologia, poderão elaborar questões tão complexas? Então ele vai sendo convencido pela força do fenômeno. E é interessante porque nesse artigo católico desse jornal eclesiástico, nós vamos ter essa primeira hipótese do magnetismo. Ele vai fazendo um caminho muito parecido com o de Kardec. Primeiro de achar que é tudo mentira, que é tudo enganação, depois de dar esse desconto da parte que é fraude e falar, certo, mas também poderíamos explicar pelo fluido elétrico, pelos fenômenos magnéticos, e ele vai dizer, temos ainda a teoria do magnetismo, mas por maiores que sejam as concessões que se lhe dispõe a fazer, e mesmo admitindo de olhos fechados todas as hipóteses gratuitas sobre as quais ela se funda, todos os erros e absurdos de que está repleta, e as faculdades miraculosas por ela atribuídas à vontade humana, ao fluido nervoso ou a quaisquer outros agentes magnéticos, jamais poderá essa teoria, com o auxílio desses princípios, explicar completamente como uma mesa magnetizada por um médium manifesta em seus movimentos uma inteligência e uma vontade próprias, isto é, distintas das do médium, e que por vezes são contrárias e superiores à sua inteligência e vontade. Isso publicado num jornal eclesiástico de Roma. Olha que coisa. E então ele vai levantando, vai problematizando a questão. Então, como mais poderíamos explicar isso? Se a gente observa que, tirando a fraude, tirando uma cota que alguns tentariam explicar com magnetismo e que o autor desse artigo acha que não seria o caso, porque Kardec, inclusive, ele não vai negar o magnetismo a partir do estudo dos fenômenos espíritas. Ele vai compreender que existem aspectos que são estritamente magnéticos, mas que existem aspectos em que as coisas podem, inclusive, se somar.
como acontece com o passe, né? Pode haver ali o fenômeno magnético, fluido do próprio médium, da própria pessoa encarnada, como também a parte espiritual ali adicionada. No caso desse autor aqui, ele está falando do magnetismo como quem, assim, já acha forçação de barra. A forma como ele se refere aqui ao magnetismo, diferente de Kardec, é como alguém que já acha que o magnetismo tenta explicar coisa além do seu alcance. Tá ali com o pé descoberto e tentando esticar a coberta. E aí ele vai continuar. Aliás, não hesitamos em confessar nossa ignorância em relação a vários dos fenômenos em questão, desses fenômenos mediúnicos, das mesas, das comunicações, dos quais a natureza é tão equívoca e tão obscura que a atitude mais prudente parece-nos é não tentar explicá-los. Gente, eu achei isso tão bonito, sabe por quê? Porque a gente acha que é capaz de explicar tudo. Mesmo nós espíritas, como nós temos, através das revelações, explicação para muita coisa, a gente se acha na obrigação de explicar tudo. Parece que a gente tem que esticar as informações que nós já obtivemos a ponto de ter condições de explicar todas as questões. E não é assim. Não é assim que a banda toca, meus amigos. Nós não temos informação para tudo, porque até mesmo um fenômeno que a gente já tem uma explicação genérica daquilo, então vamos dizer assim, a gente sabe do funcionamento da lei de causa e efeito, que não há nenhum tipo de aflição, de sofrimento que não tenha uma causa, seja nessa existência, seja em existências pretéritas, nós temos essa informação, mas isso é uma regra geral. Não dá pra gente querer pegar essa regra e nos acharmos capazes de aplicar isso em todas as situações, porque tem variáveis nas situações que nós não temos acesso. Então, nós não temos como avaliar cada caso específico, se aquela pessoa está passando por aquela experiência por causa de algo que fez agora, por causa de algo que fez antes, porque ela pediu, porque foi na existência passada, porque foi há 1000 anos atrás. Não adianta a gente querer explicar, a gente não sabe. O que a gente pode dizer para essa pessoa? Olha, por mais difícil que seja a experiência que você está passando, tem algum aprendizado aí para você. Aproveita essa dor, aproveita esse limão que a vida te ofertou, seja lá por que for, e faz uma limonada. Aprende alguma coisa com essa experiência. Fortalece os seus músculos internos. E o que nós podemos de mais útil fazer é ser pessoas capazes de ajudar o outro no seu processo de sofrimento. Ao invés de querer dar explicação, ao invés de querer usar a doutrina espírita para dizer, olha, você fez alguma coisa para estar passando por isso. A doutrina espírita não é uma doutrina consoladora? Apontar o dedo na ferida do outro não tem nada de consolador. Então é por isso tudo que eu achei tão bonito o posicionamento do autor desse artigo, porque ele está dizendo assim, olha, a gente não sabe de tudo. A gente não alcança ainda respostas para todas as questões. Nós não temos nem condição de compreender todas as variáveis das leis, do funcionamento das leis de um ser tão grandioso como Deus. É muito para a nossa cabecinha. A gente ainda está dando passos curtos, compreendendo aspectos pálidos dessa lei, mas não dá para a gente esticar essa explicação para querer falar sobre tudo, para achar que não, sou espírita, eu tenho explicação para tudo. Não temos. Não temos. E que bom que não temos. Porque se tivéssemos, nosso orgulho, que já é grande, ficaria maior ainda. E então o artigo continua mais adiante assim. Admitindo que não se possa determinar de modo preciso o ponto de divisão das duas ordens, ou seja, o que ele chama de ordem natural das coisas, as leis naturais conhecidas, e o que ele vai chamar de ordem sobrenatural,
o mundo para além do que nós conhecemos aqui, a vida espiritual, digamos assim. Essas são palavras que esse autor utiliza, não são exatamente as palavras que Kardec vai se utilizar na explicação espírita, mas é só para que a gente compreenda do que ele está falando. Ele vai dizer que não se sabe exatamente onde termina aquilo que é puramente material dessa vida e onde começa a parte que é espiritual. Não tem como precisar. E aí ele vai fazer aqui uma fala muito bonita. Quem pode, no arco-íris, distinguir o ponto preciso onde acaba uma cor e começa a seguinte? Quem pode fixar o instante exato em que termina o dia e começa a noite? Quem não percebe que para conhecer a natureza de um fato, de modo algum, é necessário passar pelo limite onde começa ou termina a categoria à qual ele pertence, e que basta constatar se tem os caracteres peculiares a essa categoria? E para não sair do nosso problema, entre os fenômenos das mesas falantes, há vários que, em nossa opinião, manifestam esses caracteres da maneira mais evidente. Tais são aqueles nos quais o agente que move as mesas age como causa inteligente e livre ao mesmo tempo, em que revela uma inteligência e uma vontade próprias, isto é, superiores ou contrárias à inteligência e à vontade dos médiuns, dos experimentadores, dos assistentes, numa palavra, distintas destas, qualquer que seja o modo que ateste essa distinção. Seja como for, em caso tais como somos forçados a admitir que esse agente é um espírito, e não é um espírito humano, ou seja, encarnado, estando desde então fora dessa ordem, dessas causas que costumamos chamar naturais, daquelas que não ultrapassam as forças do homem. E ele usa essa questão do natural e do sobrenatural, e é interessante como Allan Kardec vai fazer no início lá do Livro dos Médiuns, talvez remontando até a essa experiência aqui, e daí a importância de estudar a Revista Espírita para entender esse processo, porque ele vai falar desse miraculoso e desse sobrenatural lá no início do Livro dos Médiuns, para nos dizer que muitas vezes o que consideramos sobrenatural, como se estivesse além do natural, nada mais é do que parte desse natural, mas que ainda não conhecemos as causas, que ainda não sabemos explicar. Os milagres de Jesus eram considerados milagres, ou seja, fenômenos para além da natureza, fenômenos para além do natural, porque se não conhecia aquela época a ação dos fluidos, a possibilidade de agir sobre esses fluidos. Por mais que hoje ainda estejamos engatinhando nesse conhecimento, mas hoje, de certo, nós já temos até pesquisadores, homens de ciência, pessoas que têm estudado a ação do pensamento nas academias, não só fora do Brasil, mas também aqui no Brasil temos pesquisadores tentando debruçar-se, trazer ali de forma o mais científico, o mais comprovada possível, visto que é um paradigma diferente do paradigma material, mas nós temos inclusive publicações em livros de pesquisas em relação ao poder do pensamento e das afirmações em relação à água, em relação às plantas, que têm maior capacidade de viver, de florescer, quando nós temos ali depositado sobre elas energias, pensamentos, afirmações positivas. Então isso que esse autor aqui católico vai trazer como algo que ele reconhece existir, que no final ele coloca em dúvida, no final ele vai inclusive colocar assim, só um pequeno segundinho. Mas que são esses espíritos? Bons ou maus, anjos ou demônios, almas bem-aventuradas ou almas condenadas? A resposta a esta última parte de nosso problema não pode suscitar dúvida. Por pouco que se considere de uma parte,
a natureza desses espíritos e de outra, o caráter de suas manifestações. É o que nos falta demonstrar. Então ele vai colocar um pouco em dúvida a possibilidade de que sejam bons espíritos, que é uma questão que a doutrina espírita vai aprofundar e falar, olha, nesses espíritos, nesse mundo capaz de comunicar-se, de interagir com a nossa vida material, assim como no nosso plano há seres de toda sorte, numa gradação de inteligência e de moral, também no plano espiritual, existem espíritos com diferentes intenções, com diferentes graus de evolução, de progresso, seja na inteligência, seja na moralidade. Então, queridos amigos, com muita alegria, eu venho aqui hoje fazer essa propaganda para vocês da Revista Espírita. Espero que tenha sido proveitoso, que todos fiquem empolgados. Se não tiver o seu livro, a sua Revista Espírita física, concreta ali, material, na internet é disponível no site da FEB, todos os anos em PDF, também num site chamado Kardecpédia, constam todas as revistas e realmente vale muito a pena fazer esse estudo. Muito obrigada a todos, paz e bênçãos na vida de cada um de nós e vamos agora fechar os nossos olhos, nos concentrar para o momento de prece, de vibrações, juntamente com a nossa amiga Graça. Muito obrigada a todos e até a próxima oportunidade. Meu Pai do céu, os nossos corações estão repletos de alegria por esta oportunidade de, na condição de pedinte de luz, alimentar nossa intimidade com a luz do esclarecimento. Nesse momento, Pai, recolhidos em prece, agradecemos aos espíritos trabalhadores da Casa de Irmã Rosa pelo esforço em nos emprestar a condição necessária, indispensável para absorver os ensinamentos, as reflexões que nos foram oportunizadas. Rogamos por toda a humanidade terrestre, principalmente, Pai, por aqueles que neste momento vivenciam a dor física e principalmente a moral. Suplicamos aos espíritos bondosos a adentrarem nos nossos lares, iluminando todos os recantos e todos os espíritos presentes na condição de encarnados e desencarnados. Rogamos ainda pela fluidificação de nossas águas, possibilitando desta forma mais uma oportunidade para o nosso equilíbrio. Que a tua divina lembrança permaneça entre nós, norteando os nossos passos e as nossas escolhas. Que assim seja.